Olá, pessoal. Sou Rita Ferreira, sou mediadora de conflitos, astrogenealogista. Eu resolvi gravar hoje para a gente falar um pouquinho sobre astrologia. Muitas pessoas me perguntam ainda sobre o que é, tem muitas pessoas buscando esse conhecimento, essa linha de pesquisa, essa pseudociência, né, como algumas pessoas costumam colocar. É uma ciência milenar que tem mais de 12 mil anos e isso validado por vários estudos aí para quem quiser pesquisar um pouquinho. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho da prática do que é astrologia. Por que a gente gosta de falar disso? Por que a gente acredita em signo? O que eles têm a ver com a nossa vida? Porque por que tanta gente fala sobre isso? Por que nós falamos tanto de signos, de planetas? Quais são as importâncias que eles têm ainda na nossa vida atual, as influências que eles têm na nossa vida, no nosso cotidiano? Então, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui de uma forma prática. Vou compartilhar para a gente poder já conhecer o que a gente está falando. Então, para que a gente estuda astrologia? Como a gente fala disso? O que é astrologia básica? O que você precisa saber para interpretar o seu próprio mapa astrológico? Então, vamos falar um pouquinho, das linhas que nós falamos da astrologia. Quando você for investigar, você vai ver que existem várias linhas. A contemporânea, astrogenealógica, a linha medieval, tropical, várias interpretações. São linhas que cada astrólogo vai buscar seguir. Então, dentro de cada uma delas, existem vários tipos de leitura. O que nós usamos muito na astrogenealogia é o mapa natal, que é o cenário do seu nascimento quando você vem ao mundo. Mas, fora essa, existem muitas outras linhas, por exemplo, a astrocartografia, se você for viajar para as tendências que você vai enfrentar ou os desafios que você vai ter na sua viagem. A sinastria, o pessoal procura bastante para relacionamento, quais são os desafios e os potenciais para as suas relações, e a revolução solar são as principais. Quando a gente faz aniversário, quais são as principais energias que vão reger o nosso ano pessoal. Então, falando um pouquinho sobre astrologia básica, é isso que a gente mais precisa saber para você começar a entender um pouquinho desse mundo tão complexo. Então, quando você fizer o mapa, você vai ver que precisa de quatro aspectos principais, quatro elementos principais para você começar a entender como funciona a leitura, independente da qual você vai fazer. Então, nós vamos falar de casas, planetas, signos e aspectos. As casas vão falar do cenário, onde acontecem as histórias e as circunstâncias que os personagens enfrentam. Os personagens são quem? Os planetas, atores envolvidos nas energias, as energias arquetípicas, os pais, os avós, os bisavós, os familiares, o vizinho, a madrinha, a madrasta, o amigo. Aqui a gente vai falar de pessoas. Os signos são os temas relacionados, o que estava acontecendo naquela história, e os aspectos que são os diálogos, um pouquinho mais tenso, um pouquinho mais favorável, e aí dentro disso tem outros muitos tipos de aspectos, mas nós trabalhamos geralmente as interpretações você consegue já ter uma boa base só com os aspectos principais, que são os sextis, as quadraturas e as oposições. E os quincúncios, que também são importantes para a nossa leitura, especialmente na astrogenealogia. Então, isso daqui vai ser o princípio básico para você começar a entender o seu próprio mapa. Qualquer linha e qualquer leitura que você faça vai precisar desses quatro aspectos principais.
Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as diferenças da astrologia para a astrogenealogia. Então, a diferença principal, a diferença básica. Na astrologia, você vai investigar o seu próprio mapa, você vai investigar pessoas, você vai saber como aquela pessoa funciona, como ela se relaciona, qual é o tipo de trabalho que ela gosta, o que ela vai desenvolver, como ela expressa amor. Então, nós vamos falar de pessoa, indivíduo. E na astrogenealogia, nós vamos investigar todo o contexto familiar, econômico, gestacional dessa pessoa, desde antes da concepção até os primeiros anos de vida. Todo esse cenário é muito importante para a astrogenealogia e, de forma sistêmica, toda a história familiar. Pelo menos 4 gerações nós vamos investigar de forma profunda e todas elas têm muita relevância. Conforme nós vamos trabalhando, nós vamos indo mais para trás na história e descobrindo mais coisas inconscientes. Como nós geramos o nosso mapa? Onde a gente faz isso? Como que eu começo a estudar isso? Onde procuro? Então, vou compartilhar aqui com vocês um que eu mais uso de forma gratuita, que é o astro.com. Então, aqui a gente está vendo o site deles, vocês veem aqui horóscopos em resumo, vai aparecer essa tela. Você coloca os seus dados e já põe para seleção de mapas, ele vai pedir para você gerar o seu mapa. Esse processo vai servir para qualquer um dos sites gratuitos que você busque aí na internet, tá bom? É só você colocar mapa astral gratuito e vão aparecer N sites aí, você pode escolher. Eu uso bastante esse, ele é da Liz Green, que é uma astróloga, psicóloga importantíssima, referência na astrologia, e aqui a gente tem até 50 mapas gratuitos para quem quiser começar a investigar e começar até a praticar com outras pessoas, eu recomendo esse mapa. Então, isso daqui é uma mandala astrológica, você vai ver que cada site, pesquisa aí no Google, vocês vão ver vários tipos de mandala. Então, esse aqui é o desenho principal, é o que nós chamamos de uma mandala astrológica, é o desenho, é a carta natal. Você vai encontrar como vários nomes. Então, o que que acontece aqui? Nós temos as casas, os planetas, porque eles são os donos, os signos que regem as casas, e os planetas são os donos das casas. O que que é importante a gente entender, né, pessoal? Vamos começar a dar exemplos aqui. A casa 10. A casa 10 ela é regida por Capricórnio. Quem é o regente de Capricórnio? É Saturno. Então, aqui nós temos nesse exemplo Libra. O Sol está em Libra, o Sol está em Virgem, desculpa. Mas quem é que manda na casa? É Capricórnio. Então, é importante a gente saber onde está Capricórnio e onde está Saturno, porque essa pessoa que tem o Sol em Virgem, ela é muito virginiana, porque ela já tem o Sol na 10, então ela já está no topo da carreira, no topo do mapa, de 1 a 12, ela já está bem adiantada no processo evolutivo, e aí ela tem bastante influência também dos donos da casa, que são Saturno e Capricórnio. Então, assim, a gente já começa a entender um pouquinho aqui de como é que funciona essa dinâmica, esses diálogos. Nesse caso específico, já contando um pouquinho da leitura, olha só, né? A pessoa tem o Sol em oposição à Lua. De forma sistêmica, astrogenealógica, o que que a gente pode concluir aqui já? Colocar como hipóteses. Uma pessoa que traz o masculino e o feminino em dualidade. Isso pode vir especialmente dos pais, possivelmente brigas, conflitos familiares que a pessoa traz no inconsciente e que isso pode trazer dualidade para ela. Então, aqui, esse é um exemplo de mandala, ainda falando sobre o próprio desenho, o que que a gente pode encontrar de diferente aqui? Esse mapa ele foi gerado no sistema que é o mais utilizado por astrólogos, que é o Plácidos, e aí vocês vão ver que dentro da mandala são 36 graus, 360 graus, e as casas são divididas. Nós usamos, quando você usa o sistema Plácidos, elas têm diferenças nos tamanhos, porque os graus são diferentes. Na astrogenealogia, nós usamos mais o sistema de casas iguais.
E aí, o que que é diferente? Cada casa vai ter o ângulo igual de 30 graus. E aí, quando você faz nos dois sistemas, pode acontecer alguma alteração. Por exemplo, às vezes a pessoa me pergunta: ah, eu fiz um mapa no site tal e o meu ascendente era câncer, no outro deu leão. Por que que dá essa diferença? Aí eu vou explicar o seguinte: olha só esse exemplo aqui, olha. A gente tem Netuno aqui na cúspide, que é essa linha do ascendente. Se a gente usar o mapa de casas iguais, possivelmente ele vai mudar um pouquinho. E pode ser que ele venha um pouquinho mais para cima. E aí ele vai sair da casa 1 e vai para a casa 12. E aí o ascendente pode ser que mude também um pouquinho. E aí ele pode ser que vá para Sagitário. Então, esse é um pouquinho a diferença quando os planetas e as casas elas ficam perto dessas linhas que nós chamamos de cúspide. Mas quando a gente tem esses aspectos muito próximos, as duas casas são extremamente relevantes. Assim como, por exemplo, quando uma pessoa faz aniversário na virada dos signos, por exemplo, 19 de março ou 20 de abril. Então, ela é um pouquinho Pícis, um pouquinho Áries, e essas energias, elas já, as duas são muito importantes para essa pessoa. E nas revoluções também, na Revolução Solar, quando nós geramos o mapa, às vezes também, você já vê um pouquinho dessas diferenças nos horários, ok? Por isso que é tão importante nós termos o horário da pessoa, porque ele vai indicar o signo ascendente, o signo que estava ascendendo no céu no dia que você nasceu. E isso vai variar muito pouquinho, então a forma seria só essa que eu coloquei aqui para vocês, ok? Voltando aqui. A gente vai falar agora um pouquinho da parte prática. Para que que serve falar de tudo isso? Para que que a gente vai investigar o nosso mapa? Como é que faz isso? Então, vou colocar aqui para vocês a forma como nós fazemos também as constelações de mapa. Então, aqui a gente tem todos os símbolos e todos os arquétipos, os símbolos, os asteroides, que são o feminino no mapa astrogenealógico. Então, esses são alguns dos símbolos que eu vou colocar aqui para vocês. E essa mandala a gente chama de mandala original. Por quê? Porque ela começa em Áries e termina em Peixes. Seria a mandala para todos nós, que é o propósito que a gente trabalha dentro da astrologia, é a integração de todas essas casas. O que acontece? Por exemplo, quando no exemplo anterior, a pessoa tinha ascendente em Capricórnio, então esse Áries, esse Capricórnio vai vir para cá, onde está Áries. E aí é como se você invertesse essa posição. Daqui, da casa 10, ele vem para cá para a casa 1 e o ascendente, quando ele pegar a linha do ascendente e do descendente. E aí você vai entender, da mesma forma como eu coloquei os donos da casa, aqui é a mesma coisa. Ele tem ascendente em Capricórnio, por exemplo, no caso que nós vimos anteriormente, mas ele tem também a energia de Áries, porque sempre a gente vai falar um pouquinho de a energia de Áries nos ascendentes. Mesma coisa aqui para o descendente, que tem esses dois, e aí vai variar bastante dos diálogos, dos planetas e dos aspectos que a gente tem por aqui. Mas a energia da casa, ela é muito relevante, assim como os que mandam nela, as energias dela, e assim a gente vai começar a compor a leitura do mapa. Então, vamos começar falando um pouquinho dos planetas. Nós vamos começar pelas luminárias, que são o Sol e a Lua.
de forma psíquica e pessoal são extremamente importantes. Nós estamos falando do pai e da mãe. Essas energias integradas, enquanto funções, elas vão se tornar posteriormente no nosso adulto bem integrado. O nosso sol, que é o sol que você tem no seu mapa, o dia do seu nascimento, mas ele vem como a sua essência, e não como uma lealdade, como alguma coisa que você traz no inconsciente com relação aos pais. Então, aqui o Sol, a Lua e o Ascendente são a tríade principal da astrologia. O Sol rege a casa 5, que tem Leão, e a Lua rege a casa 4, que é Câncer. Então, aqui, esses dois signos e essas casas, elas já vão falar de bastante importância. E aí, você vai olhar no seu mapa quais são os símbolos que você tem nele e qual é a energia que está ali, quem está dialogando. Aqui a gente está falando de quem é que manda. Depois nós vamos para Mercúrio, vai falar de irmãos, vai falar da primeira infância, vai falar sobre a comunicação. Mercúrio rege a casa 3 e a casa 6, que é Gêmeos e Virgem. Eles são diferentes. Enquanto em Gêmeos nós temos o aprendizado da primeira infância, em Virgem nós vamos aprender o cotidiano, nós vamos falar da saúde, vai falar também do trabalho, porque posteriormente nós trabalhamos também nós vemos o trabalho no mapa astrológico, que é a casa 2, 6 e 10, que são as casas de terra, são as casas regidas pelo elemento terra. Então, Mercúrio vai reger Gêmeos e Virgem. Depois nós vamos para Vênus. Vênus também rege dois signos, Touro e Libra. Em Touro, nós vamos falar de um feminino que gosta bastante de conforto material, é um feminino que valoriza bastante a matéria. Também vamos falar de questões de território, questões concretas. Na amamentação, que também vai falar da mãe por conta de Vênus ser um feminino, o que a pessoa tem no mapa, por exemplo, vai falar muito da relação com a mãe ou com as mulheres do sistema, e como é essa energia integrada na pessoa. O feminino, como é esse feminino em você? Como está essa energia integrada dentro da sua psique? Já em Libra, nós vamos falar mais da parte sutil, da parte intelectual, da arte, cultura, lazer, o belo, tudo que é bonito. Então, Vênus em Libra é uma Vênus mais, ela também gosta de conforto, mas ela valoriza muito também o belo, a beleza, a arte e tudo que envolve esse mundo. Depois nós vamos falar de Marte. Marte rege Áries e também rege Escorpião. Ele é o primeiro regente de Escorpião, depois nós vamos ver o segundo. Então, onde você tem Marte e essas duas casas são bastante importantes no seu mapa astrológico e astrogenealógico também. Aqui nós vamos falar dos homens, da energia masculina. Como é essa energia feminina e masculina dentro de você? O seu mapa vai mostrar bastante a respeito disso, dependendo dos aspectos. Nós temos no Brasil, por exemplo, em países colonizados, a energia feminina e masculina invertida. Muitas mulheres têm a energia masculina forte e os homens o feminino muito forte. E hoje nós temos muitos problemas de conflitos de relacionamento por conta dessa polaridade invertida. O próximo planeta que nós vamos falar é Júpiter. Ele vai reger Sagitário. E depois ele rege também peixes, porque ele é o primeiro regente de peixes. Por que a gente fala assim? Na astrologia tradicional, alguns astrólogos não consideram os planetas transpessoais, que a gente já vai falar, tá bom? Então, aí eles vão considerar apenas esses que eu estou colocando aqui para vocês. Então, Júpiter em Sagitário, ele vai falar de expansão de consciência, ele vai falar de religião, imigração, bastante história. Se em Gêmeos a gente aprende a comunicação na primeira infância, em Sagitário nós vamos aprender a universidade, as filosofias, os grandes saberes.
tem a ver também com ancestralidade por conta de ser uma casa ancestral, de imigração. Toda a história imigratória aqui da nossa ancestralidade tem muita relevância. Então, aqui, o planeta e o signo que tiver nessa casa também é relevante. Agora, a gente vai falar de Saturno. Saturno rege a casa 10 e a casa 11. Por quê? Ele vai reger Capricórnio e Aquário. Ele é o primeiro regente de Aquário. Depois vem Urano. Então, um exemplo bem interessante que eu coloco aqui é sobre a pandemia. Por que que a gente viu tanto entra e sai na pandemia? Como a gente ficava entrando e saindo das casas, ficava um entra e sai, um vai e vem. Aqui a gente tem um exemplo prático de como a astrologia comanda ainda a nossa vida, porque Saturno, ele rege o tempo, ele rege as estruturas, tudo que a gente tem de raiz, tudo que está estruturado, arraigado, as crenças. E aí ele meio que obrigou a gente a ficar dentro de casa, e depois em Aquário ele nos aprisiona, porque é uma das sombras de Aquário. E aí Urano veio e disse assim: que tal a gente ir para o novo? Aí ele fala: não, a gente vai ficar aqui que é mais confortável. E aí, por assim dizer, brincando um pouquinho com a astrologia aqui com vocês, a gente teve essa briga, esse conflito hierárquico aqui com os planetas, e assim nós pagamos, entre aspas, o preço de uma pandemia mundial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Plutão. Plutão, junto com o Escorpião, ele rege, junto com Marte, ele rege Escorpião. Então, enquanto Marte vai falar da energia dos homens, uma energia masculina, uma energia mais estratégica, Plutão vem para ser o catalisador, o transformador. Onde nós temos esse planeta, nós vamos catalisar, transformar, ajudar de uma forma muito potencializada. Esse é o propósito de Plutão. Aqui a gente já começa a falar um pouquinho dos transpessoais. Falando um pouquinho mais sobre os transpessoais, vamos falar então de Urano. Urano rege Aquário. O primeiro regente é Saturno, e ele rege também Capricórnio, e aí vem Urano, trazendo inovação, trazendo novas formas de aprender, novas formas de construção. Ele vem para inovar. O problema é quando a gente se pega muito a ficar resistente às mudanças, e aí ele vai fazer isso de uma forma abrupta. Por isso, muitas pessoas acabam entrando em crises por conta disso. Uma idade muito importante para nós, para falarmos de Urano, e acho que todo mundo tem uma crise importante ou um acontecimento importante na vida nessa idade, é aos 42, que é a primeira metade de Urano. Ele demora 84 anos para fazer a volta no sistema solar, e aos 42 nós temos a primeira metade. Então, é uma idade muito importante para a astrologia e para você que se trabalha e que quer se auto-investigar. Então, se você está perto dessa idade ou se passou por ela, dá uma olhadinha no que aconteceu, porque é bastante importante a gente falar disso. Vamos falar, então, de Netuno. Netuno rege a casa 12 e rege peixes. O primeiro regente é Sagitário, é Júpiter, mas ele fica aqui em Sagitário. Ele ajuda na corregência com Netuno, mas aí vem uma ampliação da astrologia e nós consideramos os planetas transpessoais, e assim também é na astrogenealogia. Plutão, Urano e Netuno são os transpessoais. E aí ele vai reger a casa 12, e aqui nós vamos falar da gestação, do inconsciente coletivo. Peixes tem bastante intuição, porque rege essa casa. Então, os planetas, os signos que você tem nela, são muito importantes. E tudo que tem de aspecto nessa casa vai falar também, do ponto de vista astrogenealógico, de gerações. Aqui, diferente da casa 9, onde nós vamos falar das imigrações, de todas as crenças que nós herdamos dos ancestrais, aqui é importante falar também dos grupos, porque aqui não falamos só de uma pessoa, e sim de gerações. Então, na árvore genealógica, por exemplo, de forma terapêutica, nós investigamos aqui pelo menos 7 gerações para trás. E isso tem muita importância dentro da nossa psique, porque os registros que nós trazemos dentro do nosso DNA familiar astrogenealógico, ele vai nos dizer muita coisa do que nós podemos repetir de padrões no aqui e agora. Isso pode afetar a pessoa, e aqui
é interessante porque é muito sutil. Como aconteceu há muitas e muitas gerações, e pode ser até mais para trás na história, nós não temos consciência. E aí, por vezes, a pessoa repete isso através de sintomas, e nós chamamos aqui nesse trabalho também de psicossomática, que é esse eixo virgem peixes, ela psicossomatiza. E aí acaba não aparecendo nos exames convencionais da medicina alopática, na medicina tradicional. Por quê? Porque ela está psicossomatizando, está muito no inconsciente, na psique. E aí é necessário um trabalho terapêutico e não médico. Então, isso é uma coisa bem interessante para a gente ver aqui. Então, ampliando um pouquinho, já falando da astrogenealogia, nós trabalhamos também com os arquétipos femininos, Vesta, que é o arquétipo da irmã, Palas, que é o arquétipo da filha, Ceres é o arquétipo da mãe, e Juno, que é o arquétipo da esposa. Esses 4 arquétipos femininos, e vale também para os homens, são extremamente importantes para a nossa interpretação, para a nossa análise e para o processo de sanação do cliente quando nós utilizamos o mapa nas sessões terapêuticas. Aqui nós vamos falar também de Quiron, que é o nosso curador, é aquela ferida que nós temos e que nós curamos através da cura de outras pessoas, porque Quiron é uma figura mitológica que acabou se tornando médico e desenvolvendo muita medicina através da sua própria cura. Como ele era metade Deus, metade homem, ele nunca conseguiu alcançar essa cura, mas as pessoas se beneficiaram disso porque ele, através disso, por conta disso, ele acaba trazendo muita medicina para os outros. Por isso nós falamos que todo terapeuta precisa conhecer a sua própria ferida, porque só assim ele consegue curar outras pessoas e se curar. E por último, nós vamos falar de Lilith. A Lilith aqui, no trabalho astrogenealógico especificamente, vai falar de energia de transgressão. E onde nós temos essa energia, é importantíssimo para o nosso processo de cura e reconhecimento dessas energias. Então, espero que tenha servido para você conhecer praticamente os principais símbolos que nós utilizamos em todas as linhas da astrologia. Você pode fazer o seu mapa e olhar cada um deles e começar a se auto-investigar. Dá uma olhadinha na casa em que ele está e qual é o signo que está regendo, qual é o signo que rege a casa e os seus regentes. Então, de forma bem prática, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha contribuído, eu espero que tenha tirado um pouquinho das questões que vocês têm para saber o que é astrologia, para que serve, como é que eu começo o meu processo de auto-investigação. E se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha. A formação de astrogenealogia está com inscrições abertas, você é super bem-vindo. Eu espero que tenha trazido mais inquietações para você.